Olá, pessoal. Agora a gente vai começar a falar sobre memória virtual. É bem importante agora a gente olhar o contexto que a gente está falando sobre memória virtual e também conseguir ligar com o que a gente está falando sobre cache. Então, nesse momento aqui, tudo que a gente vai falar sobre memória virtual está intimamente relacionado a características que a gente vai querer colocar nas caches daqui para frente. Então, vamos lá. Toda vez que a gente vai falar sobre memória virtual, a gente tem que lembrar que a gente quer falar também sobre memória física, e a gente tem que lembrar que nós temos a memória feita em módulos. Então, eu estou desenhando aqui dois módulos, e esses dois módulos de memória, eles podem ser idênticos. Vamos supor dois módulos de 1 GB, 4 GB ou qualquer outro valor ali. Novamente, lembrando que quando eu falo sobre memória, e quando a gente está usando o sistema, às vezes nos nossos diagramas nós vamos usar quantitativos um pouco menor para facilitar as contas, mas pragmaticamente funciona. Então você poderia pensar de dois módulos de 4 GB. A gente tem múltiplas formas de usar essa memória no nosso sistema. Então eu posso pegar aqui, colocar um processador aqui. Eu vou botar um único, esse processador tem um único core. E o importante aqui passa a ser o seguinte: eu quero acessar a posição 0 de memória. Então eu vou fazer uma convenção, vamos supor que esse cara aqui tem 4 GB, eu já falei, esse outro também tem 4 GB, eu também já falei. Então agora nós temos que fazer um acesso a alguma posição de memória. A primeira forma de organizar, e eu vou desenhar aqui em verde para vocês, é pensar que esse primeiro módulo de memória vai de 0 até 4 GB, menos 1, é óbvio. E esse aqui vai de 4 GB, o segundo módulo, até 8 GB, menos 1. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que as duas memórias são contínuas. A memória em si não sabe o endereço dela, concorda comigo? Elas são dois módulos idênticos, eu poderia trocar um para o outro, mas do ponto de vista do meu processador, eu tenho um espaço de endereçamento que vai de 0 a 8 GB. A gente também pode pensar num cenário que é você usar essa memória um pouquinho diferente. A gente vai pegar e a gente pode colocar essa memória, eu vou desenhar do outro lado só para ficar mais visível, mas considere que é a mesma memória. E agora eu estou desenhando aqui em preto, né? O que nós vamos ter aqui nesse local. E eu posso pensar que a minha posição 0, tá? A gente vai fazer a leitura na primeira memória. E a posição 1 na segunda, a 2 na terceira, a 3 na quarta. No fundo, não é nessa escala que a gente vai fazer. A gente vai ter que pensar na escala de bloco 0. A gente já falou de bloco na aula anterior. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu não vou fazer um acesso simultâneo às duas, eu vou fazer um acesso em cada uma. Qual a vantagem de fazer esse mecanismo? Significa que quando a gente faz uma leitura sequencial, no modelo em verde à esquerda aqui, eu tenho que a minha memória, eu vou ter que acessar sempre a memória de cima, por exemplo, para os endereços baixos, ou depois sempre a outra memória. Quando a gente está pegando esse modelo em preto aqui, a gente vai fazer um acesso a cada uma, o que permite um dobro da banda, uma vez que eu estou usando as duas memórias. Então, uma memória, enquanto eu posso tentar ser esperto o suficiente e conseguir ler das duas memórias praticamente simultaneamente. Tá? Esse é um dos modelos. E nós temos ainda uma terceira alternativa próxima dessa segunda aqui, que eu vou desenhar aqui embaixo. Certo? E essa outra aqui, ela agora eu vou ter que trocar, vou colocar aqui em vermelho. O que a gente vai falar é que eu tenho um bloco do dobro de tamanho. Então eu tenho um bloco 0 que vai para as duas memórias, e eu vou ter um bloco 1 que faz uma leitura das duas memórias também. Nesse caso, a gente aumentou o tamanho do bloco, ou dividiu o tamanho do bloco pelas duas memórias, vai depender um pouco da estrutura, mas eu estou fazendo acesso simultâneo sempre às duas memórias. Tá? Ao fazer isso, significa que eu consigo potencialmente dobrar a minha banda
de acesso à memória por vez, porque eu vou ler o dobro do volume aqui. É claro que a gente tem que lembrar se eu tenho barramentos para isso, eu tenho outras características críticas, mas a gente tem então essas múltiplas formas de acessar a memória. Tá? Para todos os efeitos aqui, e enquanto a gente vai andar nessa disciplina, o que eu vou falar é que nós estamos trabalhando muito mais relacionados com esse modelo em verde, tá? Que é o mais simples da gente fazer, e muitas das vezes o que vocês vão notar é como se a gente estivesse trabalhando com um módulo de memória só. A gente sempre pode pensar que esses dois módulos de memória externo aqui, eles são considerados como exatamente o mesmo, uma memória só do ponto de vista do processador. Então, independente desse modelo, o verde, o preto e o vermelho, a gente pode considerar que eles são exatamente a mesma coisa do ponto de vista do processador. Eu mexo na temporização, mas do ponto de vista de capacidade eu continuo com 8 GB de memória, tá bom? Então, o que eu faço e o que o processador manda para fora, então a comunicação aqui, ó, processador, memória, quer dizer, depois do, em algum momento aqui, certo? Esse aqui é o que a gente chama de endereço físico. Quer dizer, é o endereço da nossa memória mesmo. No fundo, a gente ainda tem mais coisas no caminho, né? Eu vou ter entrada e saída, eu vou ter outras questões aqui, mas focando só no processador, ele envia o endereço físico para a memória, tá? Então, nesse aspecto aqui, eu tenho uma memória e o processador envia o endereço físico. Por outro lado, quando a gente pensa no nosso software, que ele tem uma instrução, por exemplo, de load da posição 1000, tá? Que ele tem uma instrução de load da posição 1000, o que que acontece? A gente vai pegar e vai considerar esse 1000 aqui como sendo endereço virtual. Então nós temos agora, o meu processador manda o endereço físico para fora, mas o meu software usa endereço virtual. E a gente vai ter que fazer a tradução de endereço. Tá? Então a gente vai traduzir este endereço virtual no endereço físico. E a gente precisa conseguir fazer essa tradução de forma muito rápida. Lembrando que o meu processador executa instruções, cada instrução está na memória, cada instrução está na memória, isso significa que ela tem um endereço físico, mas o meu software sabe do endereço virtual, então para cada instrução que eu vou executar, eu tenho que ser capaz de fazer uma tradução de endereço. Para cada acesso à memória, eu tenho que ser capaz de fazer uma tradução de endereço. E cada um desses cenários passa a ser cada vez mais crítico à medida em que a gente quer olhar este endereço e fazer a devida tradução, a tradução correta dele. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, traduzir o endereço é uma tarefa que tem que acontecer com muita frequência e tem que conseguir ser feita numa velocidade muito grande. Para facilitar o processo, a gente vai mexer um pouco na nossa organização de memória. Então, nós vamos ter, eu vou desenhar uma memória agora maior. Nós vamos desenhar uma memória maior agora. Essa memória grande, a gente vai dividi-la em páginas. Certo? Então eu tenho uma página aqui e cada quadradinho desse é uma página. E a gente vai ter múltiplas páginas. E a página vai ter um tamanho fixo. Tá? Quais são os tamanhos típicos de página nos sistemas? Você tem página de 4K bytes. E as páginas podem crescer até páginas, por exemplo, de 4 megabytes. Ou até mesmo pensar em páginas de gigabytes ali para frente. O relevante aqui para a gente é que eu tenho páginas. E a gente já falou da questão dos blocos, os blocos sempre andam juntos, e as páginas na nossa memória sempre ficam juntas. E é importante a gente ter as páginas juntas. O que significa? Significa para a gente que, se eu vou considerar uma página de 4K, cada bloquinho de 4K aqui, esses endereços físicos correspondem a um mapa de endereços virtuais exatamente de 4K aqui do outro lado. Então eu não posso pegar
e fazer mudança e pegar um pedacinho de uma página e mapear em outro endereço físico, um pedacinho do endereço físico e mapear em outro virtual. A gente tem que garantir que todos eles estejam exatamente no mesmo pacote, tá? Ok? Bom, a gente vai traduzir então por páginas. E aí a gente vai voltar ao nosso endereço de memória, que é o nosso próximo passo, né? Lembra daquele endereço de 32 bits que a gente tinha visto na aula passada? Novamente, eu posso trabalhar com endereço de 64 bits, mas a gente vai trabalhar com endereço de 32 bits, relembrando que a gente tinha feito blocos de 8 bytes. Então eu preciso desse pedaço aqui para bloco. Depois a gente tinha feito uma cache super pequenininha de 32 elementos, então ela tinha 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5 bits aqui, certo? Então esse aqui era o nosso índice, tá? E agora eu estou falando que eu tenho uma página de 4K. Tá? Então eu estou falando que eu tenho uma página de 4K bytes. O que é uma página de 4K bytes? Eu vou pegar aqui e vou falar que eu preciso de 12 bits. Bom, eu já tenho 8 ali, 9, 10, 11, 12. Na realidade, eu vou pegar esses bits aqui todos para cá. E aí entra uma característica interessante, né? Eu tenho daqui para a esquerda, sobram para a gente 20 bits, que a gente vai chamar de identificador da página. Tá? Então, tem 20 bits, que é o identificador da página, que é o índice da página. Tá? Esse é o nosso modelo. Então, eu tenho um índice da página de 20 bits. O que está do lado direito aqui, esses 12 bits do lado direito, são endereços dentro da página. Não importa muito o que tem lá dentro, porque eu simplesmente estou dentro da página. Eu não tenho problema, não vou fazer nada com ele ali. Certo? Como é que a gente faz algum mecanismo de conversão? A gente vai virar e vou transformar esse endereço de cima em algum endereço aqui embaixo, que é um endereço. Então eu tenho endereço virtual lá em cima e eu vou transformar no endereço físico aqui de baixo. A gente sabe que os 12 bits aqui da direita, eles permanecem iguais, então eles são iguais. Tá? E os 20 bits que nós temos aqui, a gente vai ter que fazer de alguma forma uma conversão com eles. E a gente vai usar para fazer essa conversão a nossa tabela de páginas. E a gente chama de tabela de páginas porque tem uma forma simples de fazer, que é pegar uma tabela. Essa tabela passa a ter todos os elementos que eu quero e eu uso o elemento da tabela para poder fazer todo o nosso mapeamento. Qual é o problema disso? O problema disso é que eu tenho 20 bits aqui. Se eu tenho 20 bits, certo? Com 20 bits, eu tenho 2 a 20 páginas. Se eu tenho 2 a 20 páginas, significa que eu tenho 1 milhão de páginas. 1 mega páginas, né? 1 mega páginas. O que significa isso? Significa que se eu gasto 4 bytes, por exemplo, para o endereço, significa que eu preciso de pelo menos 4 megabytes para a nossa tabela. A nossa tabela de páginas. E uma das funções de memória virtual é converter o endereço e fazer proteção entre os sistemas. Então, no fundo, se eu preciso de 4 bits, de 4 bytes ali de endereço, eu vou precisar de alguns bits de proteção e tudo mais. Eu estou supondo que esses bits cabem ali nos 4 MB, uma vez que está sobrando 12 bits daqui, né? Eu só preciso converter 20 bits do outro lado. Eu estou supondo que esses 12 bits sobrando aqui sejam suficientes, mas pragmaticamente, se eles não forem suficientes, eu vou precisar de mais espaço ainda. E a gente está falando que eu preciso de 4 megabytes para a tabela de página por processo. Eu preciso de 4 megabytes por tabela de página por processo. E se a gente pensar num computador que está rodando, por exemplo, 200 processos,
ou vamos fazer assim, né, 256, para ficar bonitinho o nosso número, né? Eu vou precisar de 1 GB só para a tabela de página. Eu vou precisar de 1 GB só para a tabela de página. É muita memória, não dá para ser desse jeito. Tá? Então, a gente não vai fazer exatamente desse jeito. Eu vou falar para vocês de formas que a gente vai poder fazer, mas tipicamente a gente faz isso de forma hierárquica, e ao fazer na forma de uma árvore, a gente economiza muito desse espaço. Tá? Mas em linhas gerais, o que vai acontecer? Se eu tenho ali, por exemplo, 20 bits, eu posso pegar 2 bloquinhos de 10. Tá bom? Eu pego os 10 mais significativos e os 10 menos significativos, e aí a gente vem nesses 10 aqui, com 10 bits eu tenho 1K elementos, e ao invés de eu virar e falar esse 1K elementos aqui me aponta para uma tabela, cada um deles aponta para uma tabela com mais 1K elementos que é indexado por esse outro elemento. Então, o que acontece? Eu montei uma estrutura de árvores onde eu tenho a cada 10 bits, então eu tenho os elementos aqui, alguns desses vão apontar para outra tabela exatamente do mesmo tamanho. E aí os elementos, as regiões de memória, sem uso, ou elas vão apontar para um lugar, para um mesmo elemento, com nada, ou elas vão apontar para alguma estrutura definida ali para a gente poder não fazer o acesso. Com isso, a gente passa a gastar basicamente 1K entradas, que significa 4K bytes, né? Aqui, e mais 4K bytes para cada 1000 entradas de página, quer dizer, para cada 4 MB eu gasto mais 4 KB. Então a gente está falando assim, eu pego a memória do seu processo, divido ela em blocos de 4 megabytes, e o que sobrar aí eu vou ter o número de páginas extras mais 4 KB, que é a primeira tabela ali. Tá? E obviamente, à medida que a gente vai subindo isso para 64 bits, eu preciso fazer, por exemplo, um terceiro nível. E a gente vai trabalhar com esses elementos, às vezes como 12 bits, 8 bits. Então a gente vai trabalhar com múltiplos elementos ali para fazer multinível. Então a nossa tabela de páginas, apesar da gente trabalhar num conceito que é só um quadradinho aqui no meio, que é só esse quadradinho aqui no meio, no fundo ela é uma hierarquia, e ela vai ser organizada para ser eficiente e tentar economizar espaço de memória. Tá bom? Então essa é a ideia geral da nossa tabela de páginas. E além disso, nós temos que fazer uma outra coisa. Eu tenho que fazer essa tabela de páginas ser rápida. Eu preciso, se ela fica toda na memória, significa que para cada acesso à memória eu tenho que ir à memória, buscar os múltiplos níveis da tabela de página e fazer a conversão de endereço correta. Então, para um acesso à memória, a minha tabela ali que eu dei de exemplo tem 2 níveis, então, para um acesso à memória eu teria que ir 3 vezes a memória, 2 para converter o endereço e uma para buscar meu dado. Isso não faz sentido, isso não pode ser desse jeito. Então, para poder resolver esse segundo problema, que é o acesso, o tempo de acesso, a gente tem a TLB, Translation Look Aside Buffer. O que significa isso? A gente vai pegar o endereço de memória e vai converter através de uma pequena tabelinha que tem dentro do processador. Essa pequena tabelinha vai se chamar, obviamente, de TLB, e a TLB ela representa uma pequena cache da tabela de páginas. Então, ela é uma cache da tabela de páginas, onde ela guarda múltiplas entradas da tabela de páginas. Você pode encontrar TLBs de 32 entradas, TLB de 64 entradas, TLB de 512 entradas. E aí a gente pode ter múltiplas entradas dependendo do tamanho que você tem do seu sistema. É possível, inclusive, como todo e qualquer cache, ter uma TLB multinível. O grande ponto aqui é que o primeiro nível da TLB tem que ser muito rápido. E ele tem que ser muito eficiente. Bom, lembrando que uma tabela de página está convertendo endereços de 4K, então a gente também tem uma vantagem ali que poucas entradas da TLB conseguem alcançar um espaço bem grande de memória. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho a minha conversão de endereço, e a conversão de endereço é tentada a ser feita primeiro pela TLB e depois indo na tabela de página. Certo? Então esse é o diagrama que a gente desenhou lá, agora de uma forma um pouquinho mais bonitinha. Esse endereço aqui a gente vai mapear via tabela de página, mas só vai acontecer isso aqui se a gente tiver um TLB MIS.
Tá? Se tiver um TLB hit, você não sai do processador, você simplesmente faz o acesso direto. Aí nós temos uma questão bem importante a se trabalhar aqui, que é o momento onde eu faço essa conversão. E a gente pode pensar em fazer a conversão de endereço nosso antes da cache ou após a cache. O que significa isso? Significa que eu posso pegar o acesso à cache e fazer o endereço de acesso à cache ser endereço virtual, e eu posso pegar o endereço de acesso à cache ser endereço físico. Tá? E esse é o nosso ponto mais crítico. Dos últimos níveis de cache, para a L3 passa a fazer muito sentido ser endereço físico. A memória é física, a L3 é física. Agora, para os primeiros níveis da cache, é importante que a gente tente algo um pouco mais rápido. Significa não tentar ser muito fazer a conversão, porque a conversão vai gastar tempo. Um acesso a TLB gasta tempo. Então, a gente quer tentar fazer um pouco mais rápido o acesso ao primeiro nível de cache. Bom, como é que a gente pode trabalhar nesse cenário? Como é que a gente pode pegar esses elementos? Bom, se eu fizer antes da cache, significa que meu primeiro acesso à cache vai ter que esperar pela TLB e eu estou fazendo um acesso L1, que a gente queria ser super rápido, vai ter que gastar um acesso da TLB. Se eu fizer depois da cache, também tem um outro cenário. Eu posso ter dois processos ou duas threads que estão compartilhando endereços físicos, mas com endereços virtuais diferentes. E esses dois endereços vão parecer diferentes para a cache. Então a gente tem esses dois pontos negativos. E o que acontece na maioria dos sistemas é que a gente vai ter um endereço, um mecanismo meio híbrido. O que significa isso? Significa que a gente vai tentar indexar a cache através de um endereço virtual, mas a gente vai querer ter o tag baseado no endereço físico. Poxa, Rodolfo, aí vai ficar meio complicado para a gente, né? Por que isso não fica tão complicado? Eu vou voltar aqui no nosso diagrama e olha que coisa interessante que a gente fez. Olha só esse diagrama aqui. Onde é que está o nosso índice? Nosso índice está aqui em cima, certo? E a gente virou e falou que ele fica exatamente idêntico aqui embaixo. Se ele fica exatamente idêntico, significa que eu posso indexar a minha cache com o meu endereço virtual, porque esse pedaço do endereço virtual ele é igual ao endereço físico. Então, se eu conseguir manter para a minha TLB de páginas de 4K, se eu conseguir manter a minha cache, o número de blocos ou o número de conjuntos da minha cache e mais o tamanho do bloco dentro dos meus 12 bits, isso significa que eu consigo indexar a minha cache com endereços virtuais, que são os mesmos que endereços físicos. E esse acaba sendo um dos limitantes da nossa cache, como trabalhando como para acelerar o nosso desempenho. Então esse acaba sendo um dos limitantes da nossa cache L1. Mais para frente, o que a gente faz? Enquanto a gente está fazendo esse acesso de índice aqui, então eu estou fazendo um acesso à minha cache do índice, vou buscar o tag lá. Enquanto você está buscando o tag, está sendo feita a conversão via TLB da parte superior do nosso endereço. A gente vai olhar isso com mais detalhes mais para frente, mas eu vou focar aqui nesses 12 bits para dar um pouquinho de dimensionamento para vocês. Tá? Então agora a gente vai pegar o nosso universo que nós temos 12 bits. A gente já falou que é comum a cache ter blocos de 64 bytes. Isso significa que eu tenho 6 bits aqui. Certo? O que me sobra outros 6 bits. Se eu tiver uma cache de 32 bytes de bloco, eu vou ter 5 bits aqui, vão me sobrar 7 bits. Então o que a gente está falando é que eu vou ter 2 a sexta conjuntos. Eu vou ter 2 a sexta conjuntos aqui. Porque eu estou trabalhando com 12 bits. Ou, se a gente decidir que isso aqui vai ter 5 bits, o que significa 32 bytes? A gente pode fazer 2 a 7, que são 128 conjuntos. Tudo bem? Ah, mas aí eu quero fazer uma cache de 32 KB. 32 KB. Tudo bem. Eu tenho blocos de 32. Então eu tenho 1K entradas. Certo? Eu vou ter 1K blocos.
Se eu vou ter 1K blocos, e a gente já sabe que eu tenho 128 conjuntos, significa que eu vou ter 8 blocos por conjunto. Então, será uma cache de 8 vias, uma cache de 32 KB, que está seguindo essa característica com um bloco de 32 bytes, a nossa L1 terá 8 blocos por conjunto. Então, apesar da gente achar que nossa configuração de cache é super flexível, alguém pensou de forma bem flexível, pragmaticamente a gente tem algumas restrições, e justamente por causa de memória virtual, para a gente manter o endereçamento de 32 bits nesse nosso exemplo, a gente precisa, e páginas de 4K, o nosso formato de cache ficou bem restrito aqui. É uma cache bem interessante, tá? Não é uma cache ruim. Mas a gente tem que lembrar que essa cache ficou bem interessante aqui agora, tá bom? Só mais um último item que eu preciso falar com vocês antes da gente encerrar esse pedaço é Virtual Aliasing. O que significa isso? Significa que um mesmo endereço físico pode ser mapeado por mais de um endereço virtual. E às vezes isso gera problema para a gente. Como eu mencionei na questão da tradução e da TLB, e da tradução antes e depois de cache. Mas às vezes isso pode ser uma vantagem. Então, se você pega dois pedaços de memória que tem o mesmo, obviamente, um pedaço de memória que está sendo acessado por dois processos, do ponto de vista dos processos, os endereços virtuais podem vir a ser diferentes. Então, não é bom quando vai acontecer virtual aliasing, não vai ser uma coisa muito legal você permitir ponteiros nesse endereço de memória, porque se um processo colocar um ponteiro lá, esse ponteiro visto pelo outro processo não vai fazer muito sentido, que ele vai ser visto através de outra tabela de página. Por outro lado, se você pensa em termos de biblioteca de código, imagina agora que você está querendo rodar vários programas e eles compartilham a sua glibc, por exemplo. Então, é bem possível que você queira uma glibc na memória, num certo endereço físico, e de acordo com o local onde ela foi carregada em cada processo, você vai ter uma glibc virtual para cada um, mas que está mapeando exatamente na mesma glibc física, e você economizou espaço de memória. Tá? Então, esse modelo passa a ser bastante comum quando a gente vai compartilhar código ou, em certos casos, compartilhar dados também. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia geral sobre tradução aqui, e a gente vai falar agora um pouco mais sobre implementação no nosso próximo vídeo. Tá bom? Obrigado.